A gente está aqui, né, tendo essas conversas, esses encontros sobre a inteligência lúdica. E aí, como é que a gente transporta isso para a nossa sala de aula? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é muito importante para esse transporte, é a cabeça oca. É a cabeça oca. Porque eu comecei minha carreira profissional como professor, né? Como eu contei para vocês. Então, eu sei que a gente tem que fazer plano de aula, eu sei que a gente tem que estar com tudo organizado, mas é possível nos nossos planos de aula a gente sempre deixar alguns minutos para o imprevisto, para o imprevisível, para aquilo que a gente não tinha planejado e que aconteceu e que se tornou uma oportunidade de olhar para a aula, para o planejamento de uma forma completamente diferente? Se sim, ótimo, parabéns. Muito prazer, você acabou de conhecer o Insight. Quanto mais a gente pratica essa ludicidade em todas essas formas, mais a gente vai começando a colocar na nossa mente esse conceito de ludicidade ligado à ação. E é quando a gente começa a ver a ludicidade aonde ela não parece existir. Como eu disse, no corriqueiro. Mas se a gente olha como tudo é uma oportunidade para a gente brincar e se divertir, aí a gente já vai para a ação de transformar. Então, por que a gente faz esses exercícios e essas brincadeiras com os braços, com as mãos, com as tintas, com o movimento, com o mudar os caminhos, justamente para que a gente vá desenvolvendo essa prática, que a gente vá criando novas práticas e, principalmente, que a gente possa ampliar nossos repertórios sempre de uma maneira surpreendente. Então, as coisas que você experimentou, que deram certo, você pode anotar e aí, a partir disso, a cada vez que você usar, você pode ver o que você mudou, o que você alterou para melhor adaptar para aquele grupo de pessoas. E dessa forma você vai começando a gerar a sua própria experiência e conhecimento dentro desse infinito universo de possibilidades que é a inteligência lúdica. E uma coisa que é muito importante, todos nós queremos sempre fazer o melhor. Mas às vezes, por exemplo, nesse exercício do Pollock que a gente fez, ou nesse exercício dos objetos, não deu certo, não foi engraçado, não agradou, ou as imagens não estavam tão legais. Lembra, você não saiu andando do ventre materno. Quanto mais você praticar, mais você vai adquirir o conforto, a serenidade de fluir, porque você já não vai pensar mais. Você vai confiar na tua capacidade, na tua experiência e, bum, fazer. O professor da Universidade de Nova York, James P. Cars, ele escreveu um livro chamado Jogos Finitos e Infinitos. E quando eu comecei a ver a força da ludicidade, por causa do meu trabalho como palhaço no hospital, pois é, eu sou um besterologista. E quanto mais eu fui fazendo, né, mais eu fui vendo, opa, hospital, lugar onde as doenças são tratadas. Aí eu comecei a ir para o mundo e eu via que o mundo era um local onde muitas doenças estavam sendo cultivadas e acabavam por nos levar para o hospital. Então, a inteligência lúdica se torna um antídoto, exatamente para a gente cultivar o saudável na gente, que é a capacidade de se deslumbrar com o simples, de se encantar com a surpresa de um passarinho que entrou na sala de aula, para a gente raciocinar com o desafio de um quebra-cabeças, de um jogo, algo que é tão simples, mas que a gente não conseguiu enxergar, mas uma viradinha que a gente deu depois de algumas tentativas mostrou um caminho novo para a gente. Então, é dessa forma que a gente se renova.
E não tem nada mais legal do que criar esse diálogo lúdico com a vida. E para quem dá aula para a criança, ouvir, acolher o que a criança tem para trazer, ouvir as tiradas e se abrir para ela também. E fazer do ensinar um coletivo. Eu ensino, eu aprendo. Eu sou a professor, mas eu também sou aluno. E dessa forma, a gente vai criando um movimento, um jeito de ver a vida e se relacionar com ela. Então, como que eu posso pegar cada aula e dentro daquilo que estava planejado, daquilo que tem que ser feito, eu posso trazer os elementos diferentes, os elementos inesperados e trazer a surpresa? Eu não tenho a mínima ideia, porque a minha função como palhaço não é trazer respostas, mas brincar com as perguntas. Mas imagina se você escrever simplesmente e colocar um símbolo que represente a palavra criatividade, inovação, gostoso, gostosura, diversão. Enfim, você coloca esses elementos em pedaços de papel, que sejam de saco de supermercado, que sejam de papel rabiscado, mas você coloca esses elementos todos e você olha para eles e vai juntando as peças, e vai juntando as partes e vê o que você vai criando. A ludicidade vem de uma prática. O lúdico, a partir das 3 palavrinhas mágicas, faz de conta, é o que abre um universo de possibilidades para a gente transformar, mudar, criar, recriar num movimento infinito. E é esse o movimento do jogo infinito que o James Cars fala. O jogo infinito, a gente joga para que o jogo continue acontecendo. Então, quanto mais estímulo vier, quanto mais gente entrar, vai mudar o jogo, vai mudar tudo, mas a gente vai sendo levado para a próxima etapa, que a gente não sabe qual é. Mas a gente sabe qual é a nossa missão, manter o jogo acontecendo. O jogo finito é aquele que a gente joga para ganhar, porque ele tem regra, ele tem tempo, ele tem número determinado de participantes. E a gente sabe que ao final a gente vai ganhar, perder ou empatar. Então por isso é um jogo finito. E tem a sua função e tem a sua utilidade. Mas na vida, eu quero convidar vocês a pensar, depois de todas essas conversas sobre ludicidade, ampliar o olhar da gente sobre o lúdico. O próprio movimento da inspiração, da respiração, do corpo humano, da vida, ele está presente na ludicidade. O próprio movimento da criação, da concepção, né? Um serzinho, um espermatozoide encontrou um óvulo e eles resolveram brincar. E olha no que deu. Então, é essa ampliação de olhar que a gente cultiva para a gente sempre ver possibilidades onde elas parecem não existir. E quando a gente vai com essa intenção, não tem o errado. Opa, isso aqui aconteceu de um jeito diferente do que eu esperava. Mas olha só, eu acabei vendo nesse jeito diferente um outro jeito de fazer que é super legal. E dessa forma, a gente vai desenvolvendo essa inteligência lúdica onde nada se perde, tudo se transforma, tudo se recria. E é isso que é o fluxo e o movimento da vida. Então, desejo para vocês que a vida possa se revelar sempre um playground de infinitos jogos, brincadeiras, que, ao serem vivenciados, celebram o bem mais importante que a gente tem, que é a nossa vida, com muita saúde física, mental, para que a gente possa compartilhar isso cada vez mais com esse mundo que nos acolhe. E fazer disso uma grande sala de aula, sem limitações.